Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no nosso vídeo do YouTube a gente vai conversar sobre o que as pessoas mais saudáveis do mundo, consideradas mais saudáveis do mundo, têm a nos ensinar. E eu ouso te dizer que são muitos ensinamentos. Eu já conhecia sobre esse assunto, já havia lido e estudado sobre ele, mas eu fui reestudar para trabalhar aqui com vocês e eu confesso que eu pontuei várias questões que eu preciso melhorar para realmente ser mais longeva. A gente vai falar aqui hoje sobre as Blue Zones. Eu acredito que você já tenha ouvido esse termo. É um termo que se popularizou a partir de uma pesquisa de um pesquisador e investigador americano chamado Dan Buettner. Desculpa, gente, eu não consegui pronunciar muito bem o nome dele. Mas ele fez uma pesquisa, uma investigação, junto com alguns gerontólogos, com uma equipe enorme que eles deslocavam para alguns locais do planeta. Esses locais são locais onde foi identificado que as pessoas são mais longevas, que existem muitos centenários, muitas pessoas que vivem mais de 100 anos. E aí é muito interessante, porque eles fizeram uma investigação muito rigorosa entre esses lugares e essas pessoas para poder entender fatores e pontos em comum que levam de verdade as pessoas a serem mais longevas, a viverem mais. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês quais são esses lugares. Um deles é a região de Okinawa, um arquipélago na região sul do Japão. O outro é uma região da Sardenha, no interior da Itália, uma região montanhosa e meio que isolada. O terceiro lugar é uma região, uma comunidade da Califórnia que se chama Linalona, eu acho, algo assim. Loma Linda, isso mesmo. Tem também uma península costarriquenha de Nicaia e tem também uma ilha grega chamada Icária. São esses os lugares. Então, é uma ilha grega, a região de Okinawa no Japão, uma pequena comunidade na Califórnia, a região da Sardenha na Itália e uma região costarriquenha. Esses lugares, eles têm a característica, como eu falei, de terem ainda pessoas com mais de 100 anos vivendo muito bem, morrendo realmente de velhice e assim, praticamente sem usar medicamentos e com um estilo de vida muito saudável. E aí, esses pesquisadores, eles foram lá entender o que é que faz com que essas populações tragam e tenham tudo isso de uma forma diferente e que a gente tenha, o que é que a gente tem a aprender com tudo isso que tem nesses lugares, nessas regiões que são chamadas de Blue Zones. Esse termo, na verdade, ele veio de um estudo de um gerontólogo que também foi o primeiro a olhar para esse lugar e naquele momento ele olhou primeiramente para aquela região da Sardenha na Itália e investigou aquela região e apresentou em um grupo, em um congresso, no ano de 2005. E quando ele foi apresentar ali no mapa, por algum motivo aquela região tinha uma linha azul. E aí ele achou bem interessante usar esse termo Blue Zones e esse termo se popularizou. E é o nome do livro do Dan Buettner que ele fala sobre as principais características e o que realmente tem nesses lugares que faz com que essas pessoas vivam mais. Como eu falei, na verdade tudo isso são estudos observacionais do comportamento dessas pessoas, da forma como eles vivem, da forma como eles se alimentam, da forma como eles se locomovem. Na verdade, a gente sabe intuitivamente que essa maneira com a qual eles vivem é uma forma de vida muito saudável mesmo, que é muito diferente do estilo de vida que a gente tem nas grandes cidades hoje e na nossa vida de uma forma geral, né? Então, essa conversa aqui tem tudo a ver realmente com slow medicine, com slow vida, com aquela vida em que a gente vai buscar realmente desacelerar. E esse é um dos pontos. Desacelerar mesmo, porque essas populações elas têm algumas características que é assim, elas vivem em regiões um pouco mais isoladas, essas pessoas, elas têm um estilo de vida muito ligado à terra, então a maioria delas planta
e colhe a própria comida, ou compra em pequenas feiras localizadas ali mesmo, de produtores que são conhecidos ou que são referência ali naquela pequena região. Ali a gente ainda tem aqueles sistemas de vilas, de feiras, tudo assim muito rústico ainda. E essas pessoas, elas também têm a característica de viverem em comunidades espirituais mesmo, e estarem ligadas à família, em terem essa conexão muito forte com as relações familiares. Então, não é só o estilo de alimentação e atividade física, é todo um contexto que nos sugere que existe aí um segredo simples de como viver a vida e ser mais saudável. E eu trago para vocês uma outra reflexão. Não é só de saúde que a gente está falando. A gente está falando de um estilo de vida que nos deixa mais felizes. Porque hoje a gente tem um estilo de vida em que a gente prorroga tudo, em que a gente vive na correria para conseguir ter algo ali no futuro. Só que esse futuro parece que nunca chega. De repente a gente já está com 40 anos, a gente já está com 50 anos, sentando na frente do nosso médico para pegar uma prescrição com ali 5 medicamentos, 2 para hipertensão, mais um ansiolítico, um antidepressivo, um remédio para dormir. Não é essa, gente, a realidade da maioria das pessoas que vivem hoje nesse estilo de vida que a gente vive. E mais do que isso, nós como médicas, como referências para as pessoas, até onde a gente também não tem vivido esse padrão adoecido de estilo de vida. Quando e como a gente busca melhorar isso? E eu não estou falando que a gente tem que se mudar para essas regiões longínquas, para essas regiões mais calmas, não é isso. Mas a gente pode trazer esses princípios para a nossa vida e criar ali, onde a gente vive mesmo, um estilo que nos favoreça, que nos mantenha conectadas, que nos mantenha mais focadas no que realmente é importante para nós nos desenvolvermos como pessoas, para nós sermos mais felizes, para nós sermos mais leves, não é mesmo? Bom, para começo de conversa, eu estou falando desse assunto e acabei de perceber que eu estou falando de uma forma um pouco acelerada. Vocês perceberam isso também? Esse é um padrão que eu busco melhorar, que é a fala um pouco rápida, né? Por quê? Porque talvez isso seja de uma ansiedade própria que é minha e com a qual eu lido diariamente da melhor forma possível, né? Porque assim como vocês e como os nossos pacientes, eu não escondo a minha humanidade hora nenhuma. Se você me conhecer pessoalmente, você vai perceber que eu sou um ser humano e eu geralmente falo sobre as minhas forças, as minhas fortalezas e o que eu uso para fortalecer aquilo que são as minhas fraquezas. Então, acabei de perceber que estou falando rápido de um assunto que a gente tem que entender devagar, por quê? Para que ele fique muito bem colocado na nossa alma, entendeu? Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí essas 5 regiões para nos inspirarem. São 5 regiões chamadas Blue Zones. Aqui no Brasil, eles descobriram 2 cidades que mantêm essas características muito parecidas e que também têm um alto número de longevos. Uma delas é Veranópolis, no Rio Grande do Sul, e a outra é Maués, na Amazônia, que são estilos de vida conectados à terra, à plantação, à alimentação saudável, à atividade física que acontece ali no dia a dia, enfim. E essas pessoas são mais saudáveis e longevas. E o mais interessante sobre todas essas observações deste pesquisador e das outras pessoas que junto com ele foram pesquisar, porque, como eu falei, era uma equipe muito grande de técnicos, fotógrafos, pessoas para registrar mesmo assim as conversas com a população local, assim, cientistas, gerontólogos, geriatras. Várias pessoas estiveram juntas nessa pesquisa para realmente definir e achar um norte, né, para nos levar de volta para casa. Eu falo de volta para casa por quê? Porque parece que a gente está morando num lugar que nem é da gente, num corpo que nem é da gente. Às vezes eu percebo que as pessoas têm uma sensação e um estilo de vida de tanta desconexão que é como se elas não estivessem vivendo nelas.
Entendem? E quando a gente volta para casa, a gente volta pra gente, para essas conexões que nos sustentam, esse é o verdadeiro sentido de ser feliz. E quando a gente lida com o nosso paciente, isso é um dos principais pontos que a gente tem que mostrar para eles a importância de se reconectarem, a importância de fazerem esse caminho de volta para casa, esse caminho de volta para alguns hábitos que são antigos, simples e que são saudáveis para nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, diante de todas essas observações e percepções dessas regiões que eu citei aqui, foram criadas o Power 9. O que é o Power 9? Seriam 9 posturas que sustentam esse estilo de vida saudável e longevo. E o mais interessante, gente, eu esqueci de falar, é o seguinte: nenhuma desses lugares é associado a alguma intervenção médica ou alguma intervenção que justifique essa longevidade. Eles não tomam reposições de vitaminas, eles não fazem reposições hormonais, eles não... enfim, eles têm um estilo de vida básico e sustentado por uma medicina, por exemplo. Usam a medicina convencional básica também, né? Precisou fazer uma apendicectomia? Vai fazer uma apendicectomia. Tem as vacinas? Tem as vacinas. Tem um corte no pé? Vai lá e sutura aquele corte no pé. Tem uma amidalite? Vai lá e trata aquela amidalite, entendeu? Então são as coisas básicas da medicina convencional. Não houve nenhuma intervenção diferente na vida dessas pessoas. Então, esses Power 9 que eu vou falar aqui são regras e são posturas que foram criadas a partir dessas Blue Zones. Por quê? Porque 5 características principais foram percebidas nesses lugares. Uma alimentação mais rica em vegetais e leguminosas, em fibras, um estilo de vida em que as pessoas se movimentam, não necessariamente elas vão para a academia, é o movimento que acontece na vida. Elas caminham longas caminhadas cuidando dos animais, elas sobem escadas, descem escadas, vão até a casa do vizinho, andam pelas vilas a maior parte do tempo a pé. Então, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é um forte sentido de propósito de vida. Elas têm um forte sentido de saberem por que estão vivas e de se sentirem conectadas com aquilo que elas chamam de propósito. Um outro ponto é uma forte conexão com a comunidade. Elas se ligam muito fortemente com a sua comunidade, com uma comunidade religiosa em si, então elas têm essa ligação com a comunidade. E um outro ponto é a ligação com a família, então elas têm uma ligação também forte com a família. Essas relações associadas a uma diminuição muito grande do estresse, por tudo isso que gera essa nutrição, que não é uma nutrição só de alimentação e só de prática de atividade física, é uma nutrição que vem de dentro, que vai para dentro. Como elas estão o tempo todo nutridas, elas realmente têm essa conexão mais fácil consigo mesmas e com a comunidade, com a terra, né? Então, são pontos em comuns que foram encontrados principalmente nessas 5 regiões. E a partir desses pontos em comuns foi desenvolvido esses Power 9, que seriam esses 9 comportamentos que nos levam para um estilo de vida Blue Zones, que é realmente um estilo de vida saudável e conectado e feliz, né? Então eu vou começar contando para vocês esses 9 pontos aqui, para que a gente possa juntos repensar a nossa própria saúde e como a gente pode trazer isso para os pacientes. Já pensou que legal contar essa história para os nossos pacientes? Nem sempre eles já sabem, nem sempre tem tudo na internet. E é muito bom quando eles escutam dos seus próprios médicos e médicas como eles podem fazer essas transformações e essas mudanças nas suas vidas. Então, a gente pode usar sim as informações como nosso apoio e para ajudar os nossos pacientes. Por exemplo, seu paciente precisa mudar o estilo de vida. É muito importante que ele seja reforçado no que é positivo para ele mudar esse estilo, não é mesmo? Em que ele vai poder ter mais tempo com os filhos, com a família, viver mais,
ter um estilo de vida mais leve, menos competitivo. Então a gente tem que resgatar essa essência, porque olha para nossa sociedade, gente, me fala se ela tá dando certo. Me fala se a nossa medicina tá dando certo. Porque se ela tem pontos positivos, claro que tem, mas se ela estivesse dando certo de verdade, ela teria realmente curado as pessoas e não paliado. A nossa medicina, ela só trata o sintoma, ela não faz mudanças drásticas na vida das pessoas para que elas realmente possam se libertar de padrões de estilos de vida adoecidos. Ela só faz uma paliação daquilo que ela não consegue resolver e que está na base da forma como a gente vive. Por isso é tão importante a gente lembrar disso, lembrar de que nós, como gestores, como profissionais da saúde, nós somos convidadas a fazer o nosso melhor. E esse convite é a partir daquilo que eu posso fazer melhor para mim e ajudar o meu paciente, entendem? Então, o primeiro Power 9 que a gente tem, eu vou ler alguns porque eu não me lembro de todos, tá, gente? É estar sempre em movimento. E eu achei muito interessante porque eu li que é o seguinte: a melhor atividade física é aquela que nós fazemos sem perceber. Olha que coisa louca isso, não é totalmente o contrário do que a gente tem estimulado os nossos pacientes e sido estimulado o tempo todo a ir para academia, fazer um programa ali de atividade assim assado para aumentar a massa muscular, porque a massa muscular aumenta os nossos telômeros e a gente vive mais. Eu não estou questionando, até porque eu acredito que realmente funciona assim. Para uma sociedade como a nossa, que perdeu essa conexão com o movimento feito sem perceber, com as longas caminhadas, com o andar da casa de um para o outro, com o andar pelas feiras, com o andar pelas procissões, com o subir e descer escadas. Então a gente meio que se desconectou com essa atividade que a gente faz sem perceber. Então, como que a gente pode resgatar isso na nossa vida? Existem maneiras muito simples. Por exemplo, evitar a escada rolante, a gente pode subir para uma escada normal, a gente pode chegar em casa, se a gente mora num prédio, e subir e descer pelas escadas. A gente pode optar, às vezes, por vir do trabalho caminhando ou caminhando em até um certo ponto e depois ir de Uber ou de metrô ou de alguma forma de locomover que você tenha. Eu sei que às vezes as cidades elas não nos ajudam nesse ponto, né? Nós estamos vivendo em cidades que são muito focadas em aspectos simplesmente de locomoção por automóveis. Isso polui, isso suja, isso engarrafa, né? Então a gente sabe que esses estilos de vida a gente precisa rever. E aí a gente começa a rever a sociedade revendo a gente, sabia? Por quê? Porque não adianta nada eu vir aqui falar pra você fazer isso se eu não estiver revendo isso em mim. Então eu estou revendo. Como eu falei pra vocês, eu percebi que muitas coisas eu não faço ou eu havia esquecido e eu vou reincorporar na minha vida. Uma delas é essa questão do movimento. Então rever a forma como a gente se movimenta, entendeu? Um outro ponto desse Power 9 é ter um forte sentido de propósito. E isso nos leva a pensar em realmente o que é que nos mantém nessa vida que a gente vive. Você tem um propósito pelo qual você vive? E quando eu falo de propósito aqui, eu falo de uma forma ampla. Eu não estou falando de você ter um propósito no seu trabalho. Eu estou falando de você ter um propósito na vida. E isso engloba o seu trabalho, a sua família, a sua espiritualidade, a forma como você se relaciona com seus vizinhos, com seu cachorro, com seu filho, entendeu? Então, é ter um forte sentido de propósito na vida. Não aquele sentimento de que eu estou, porque é muito comum entre nós médicas, porque a gente geralmente tem um estilo de vida muito alto, que é o seguinte: eu estou vivendo para pagar contas, eu estou vivendo para pagar boletos. Esse é o sentido da sua vida? Porque se for, meu bem, a gente tem que rever isso. E eu falo porque eu tive que rever o meu, que realmente, inclusive ressignificar esse lugar de pagar as contas, né? Porque quando a gente paga uma conta, a gente paga um boleto, na verdade, a gente tem que agradecer porque a gente pagou um serviço que a gente recebeu, né? A gente tem energia na nossa casa, a gente tem água na nossa casa, a gente tem comida. Então, não é só essa negatividade de pagar os boletos.
Isso faz parte da nossa sustentação enquanto pessoas. Mas como que a gente se relaciona com isso? É só para isso que serve o nosso trabalho? Ou eu não me sinto nem um pouco satisfeita com o que eu faço e o que eu faço é só realmente para pagar as contas, entendeu? Então isso a gente tem que rever dentro da gente, esse forte sentido de propósito. Um outro ponto e uma outra característica do Power 9, um outro ponto, seria o desacelerar. E aqui no desacelerar seria encontrar recursos para a gente diminuir os efeitos do estresse crônico que a gente vive. Essas regiões as pessoas também se estressam, afinal de contas o estresse é algo que faz parte da nossa vida, é uma reação normal do nosso corpo a algum tipo de mudança ou ameaça. Então todas as pessoas no mundo se estressam. No entanto, existem nesses lugares, é perceptível que essa forma e esse estilo de viver faz com que as pessoas saibam gerenciar melhor o estresse. E aí, a proposta que ele traz é a que ele encontrou nessas comunidades, que seria a oração, a meditação, o tempo com a família, o tempo livre, o fazer grandes caminhadas pela natureza. Tudo isso seriam pontos que nos ajudariam na proposta de desacelerar, entende? E aí vem um outro ponto, que seria o quarto ponto, que é a relação com a comida mesmo. Comer, a relação dos 80%, que é você comer até estar 80% satisfeito. Acima disso, você já está se empanturrando. Então, observar esse comer 80%. E o outro ponto que vem logo em seguida é a alimentação pautada principalmente em vegetais e leguminosas e também em castanhas, em frutas. E é isso que é uma das coisas muito percebidas nessas regiões, que é ter uma alimentação que a gente chama hoje de plant-based. E a gente hoje tem muitos estudos que trazem a riqueza que é a alimentação plant-based para a nossa vida e o como ela faz diferença no nosso desenvolvimento enquanto saúde física mesmo. Então aqui a gente traz essa forma de se alimentar. Não estou falando que você tem que ser vegetariano ou vegana, mas talvez incluir mais na sua alimentação, comer mais verduras, legumes diversos, frutas diversas, leguminosas e realmente diminuir talvez a ingestão de industrializados, de tudo aquilo que não é comida de verdade, não é mesmo? Essa é uma transição que pode ser feita. Não adianta você querer fazer em um mês, você chegar e falar, agora eu virei plant-based, eu só como isso. Não vai funcionar. Um mês depois você já voltou a comer normal. Por quê? Porque isso é uma transição de estilo de vida que vai levar um tempo de aprendizado do seu corpo para que você realmente faça isso de uma forma verdadeira. Entenderam? Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto seria a sensação de pertencimento. E esse pertencimento é a sensação de pertencer a uma comunidade espiritual, de pertencer a algo que te eleve e que te conecte com a sua espiritualidade. Então, essa sensação de pertencimento. Um outro ponto, que seria o ponto número 7 agora, 7, isso, é o vinho. O vinho mesmo, essas pessoas usam o vinho, com seus flavonoides e tudo isso, não de uma forma abusiva, mas de 1 a 2 taças ao dia. Isso realmente ajuda-os a se manterem mais longevos. E aí vem um outro ponto, que o 8º e o 9º são muito parecidos. O 8º é manter por perto aquelas pessoas que nos amam e as quais amamos. Então existe aí uma forte ligação com a família, um trabalho interior, um trabalho focado realmente em trazer essa relação para a família como algo que faça parte de fato da vida da pessoa. Essas pessoas valorizam muito as pessoas centenárias, os seus avós, os seus bisavós. Eles valorizam muito o que aprendem e a sabedoria que eles têm com essas pessoas que já viveram mais do que eles. Então a gente tem aí essa relação com a sabedoria daqueles que vieram primeiro. E com essa conexão muito forte com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos. Mesmo que tenham os problemas familiares, isso é um foco, entendeu? É superar para que estejam juntos, das pessoas amadas. Então esse é um ponto muito importante, que é o 8º ponto.
O nono ponto, o nono power, né? Seria também ter as companhias certas. E aí eu abro o leque que é muito interessante aí, que é justamente você valorizar aquelas pessoas que te fazem bem, aquelas pessoas que te amam e ter na sua companhia aquelas pessoas que realmente podem te acrescentar e você pode acrescentar na vida delas. Entendem isso? Muitas vezes nós nos nutrimos de companhias que não gostamos muito, talvez por manter um status social ou aquelas amizades superficiais, o que a gente chama na Kundalini Yoga de amizades de hábito e amizades de destino. Amizades de hábitos é aquelas que a gente encontra para ir na festa, para beber. Não que elas não sejam nossos amigos de verdade, mas são amigos de hábitos. Alguns deles, caso você escolha mudar esse hábito, eles vão se afastar. Por exemplo, às vezes você sai todo fim de semana e enche a cara e vai para um monte de festas e tudo e volta cansada, exaurida, anestesiada, infeliz. Não tô falando que é todo mundo assim, tá, gente? Porque eu, por exemplo, se tem uma oportunidade de dançar e aquilo me nutre, isso é muito bom, eu gosto muito de dançar. Eu só estou falando do contrário, que é quando você usa isso como fuga para aquilo que você não consegue ver dentro da sua vida. E aí você tem outras pessoas no mesmo caminho, usando como fuga várias questões para que elas também não consigam, que elas também não conseguem acessar aquilo que está doendo. E aí você escolhe mudar de vida, você escolhe fazer viver novas oportunidades, conhecer novas pessoas. E aí talvez aquele seu grande amigo, aquela sua grande amiga não consiga te acompanhar, porque é algo que ela ainda não faz parte da vida dela. Por isso que a gente chama amigos de hábitos, entendeu? Os amigos de destino são aqueles que estão do seu lado mesmo, que aguentam o tranco ali com você, nas mudanças, nas alegrias, nas tristezas, e que são as companhias certas. Essa questão da companhia certa, a gente sempre sabe qual é a melhor companhia. O que eu falo para que a gente tem que levar em conta é o seguinte: aquela pessoa com a qual eu estou andando, ela tem posturas que eu faria ou que eu gostaria de ver nas pessoas, entendem? Isso faz a gente perceber se nós temos amigos que têm valores parecidos com os nossos. E isso é um ponto de sustentação para uma vida também mais feliz, saudável, longeva, conectada. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui conversando com vocês o seguinte: foi muito importante para mim perceber, estudando sobre essas Blue Zones e sobre os Power 9, a importância que a gente tem que dar realmente para as coisas simples e efetivas da nossa vida. E o quanto a gente tem que parar de perder tempo pensando e buscando talvez aquilo que não vai nos levar para a simplicidade sofisticada e realmente de saúde. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que essas pessoas mais longevas, elas não são mais longevas, não é por um remédio, não é por uma intervenção médica, elas são mais longevas porque elas têm estilos de vida que as apoiem. E a gente sabe que dentro do desenvolvimento de sintomas de doenças, o estilo de vida é 70% o fator que desencadeia ou que faz com que a pessoa fique bem. Entendem? Então entendam e levem esse conhecimento para os seus pacientes, mas levem de verdade, introduzindo-os nas suas vidas também. Não vamos deixar para fazer isso quando a coisa estiver realmente muito mais difícil de fazer, não é mesmo? Então, esse foi o compartilhar de hoje, do nosso vídeo aqui do YouTube. Eu acredito que ele tenha ficado um pouco menor do que os outros que eu costumo gravar, mas não tem problema, é porque o assunto realmente era muito específico, direto e simples, né? Porque trazer a saúde para a nossa vida é introduzir esses Power 9. Então, eu deixo aqui de recado para vocês como vocês podem começar e colocar esses Power 9 na vida de vocês e poder ajudar o seu paciente também dessa maneira, tá bom? Então a referência que eu usei foi o livro Os Blue Zones, de Dan Buettner. Se vocês quiserem, tem até uma página, eu acho, na internet, oficial mesmo do livro, em que eles sempre trazem mais notícias sobre esse assunto, que é muito, muito interessante, tá bom? Então, até mais, um abraço para vocês.